Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo ao programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema de hoje é falar sobre comunicação. E esse é um tema, claro, sou apaixonado e tenho do meu lado minha querida amiga Vera Amati. E já a conheço há muitos anos, nós temos amizade há muitos anos. E Vera é também outra apaixonada por comunicação. Tem uma atuação aí no segmento político, é assessora do Luiz Felipe de Orleans e Bragança no contexto político, ela é professora de literatura, enfim, atua em edição de livros. Vera é uma especialista em comunicação. E falando um pouquinho sobre comunicação, para nós é uma coisa assim de, sabe, aquele arroz com feijão, aquela coisa assim de um prazer grande falar sobre isso. Não é, Verinha? Prazer te receber aqui em nosso programa. Grande prazer em estar aqui, Reinaldo. Você sabe que além da nossa antiga amizade, eu sempre admirei muito o seu trabalho. Você é realmente o maior mestre em comunicação do Brasil. Não conheço alguém que tenha tanta autoridade para falar em comunicação como você, que já educou muitos e muitos diretores de empresas, estudantes, professor de professores. E eu estou aqui à disposição para falar um pouquinho sobre essa área em que nós somos totalmente apaixonados, que é a comunicação, não é? Isso aí, Verinha. E veja assim, que quantas pessoas passam pelas mãos da gente, pela vida da gente, né? Só daqui para você ter uma ideia, desde quando eu comecei a escola, estamos aqui exatamente na sala onde iniciamos essa trajetória há 40 anos. E daqui treinamos mais de 120 mil pessoas e mais de 1.000 projetos customizados para a empresa. Então, realmente tem uma história boa. E o curioso é que cada vez que a gente faz um trabalho, a gente aprende coisas novas. Então, não existe assim um processo de agora eu sei tudo. Quanto mais uma pessoa pensa que sabe, mais ela descobre que não sabe absolutamente nada. Sempre tem novidades, estamos enveredando por novos caminhos, novas tendências, nichos diferentes. E o poder da comunicação, ele faz com que a pessoa se posicione, que transforme o mundo. Eu vejo assim a comunicação como poder. Como é que você vê nesse aspecto da comunicação como o empoderamento que a pessoa tem por meio da comunicação, Vera? Então, eu acho que, como você falou, aliás, está mencionando, não é? A comunicação, além de lhe dar poder, ela é o fator de liderança, porque todos nós somos líderes em algum momento na nossa vida também. Um pai é um líder na sua casa, uma mãe é um líder, um filho é um líder, uma professora. Todos nós temos a nossa liderança e a nossa influência. E quanto melhor você se comunica, mais você exerce essa liderança, essa influência sobre os outros e também se permite ser influenciado positivamente para que isso se acrescente à sua performance posterior. Então, antigamente, eu estava comentando com você, nós achávamos que as dimensões técnicas da comunicação eram muito importantes, eram fundamentais para uma pessoa se comunicar. Hoje, nós vemos que, muito diferente do que nós pensávamos, pessoas que se comunicam de forma até muito simples, parcamente, com seus recursos, mas têm estilo, acabam se sobressaindo, se saindo até melhor do que quem tem técnicas de comunicação. Você percebe isso também, Reinaldo? É verdade, Vera. Eu vejo que tem gente que não tem muita formação. É como assim, aquela pessoa não sabe nada, aquela senhorinha assim que não estudou, mas é dotada de uma sabedoria extraordinária, ou seja, tem uma sensibilidade, uma percepção muito profunda em relação à própria vida. Ela faz a diferença na vida de outras pessoas. Então, pautando a sua vida por valores, por uma linha essencial de princípios que norteiam o seu próprio rumo. Como se fosse aquela seta de uma bússola apontando na mesma direção. E como você falou, há pessoas que não têm muita cultura, muito conhecimento, mas são exímios comunicadores. São pessoas divertidas, pessoas alegres e acabam influenciando outras pessoas muito mais do que aquela pessoa que tem notório saber, muita informação, muito conhecimento, letrada, faculdade. Não é isso que transforma a pessoa num bom comunicador, concordando com você. Imagine essas pessoas que não têm muito letramento, mas que têm seu estilo próprio de se comunicar, se elas pudessem, imagina, né? Se elas pudessem melhorar, aperfeiçoar algumas questões. Então, eu acho que a gente tem que ir muito nesse lado quando nós vamos dar uma aula ou quando nós vamos falar de comunicação para as pessoas que querem realmente aperfeiçoar, melhorar suas apresentações em público.
Então você vê uma pessoa, por exemplo, vamos citar aí exemplos de alguns políticos, não é? Que, eu até citar o exemplo dele, que ele está muito na mídia, que é o Pablo Marçal. Eu conseguia ver claramente vários erros de português no Pablo Marçal. Pelo amor de Deus. Todo Goiano, mundo dizia. Mineirão, nós faz, não sei o quê. E aquele sotaque? Lembra que antigamente a gente falava, antigamente, pessoal, ninguém podia ter sotaque. Sotaque era de São Paulo e Rio de Janeiro. Se não fosse São Paulo e Rio de Janeiro, um sotaque mineirinho, aqui que nem nosso amigo Jonathan, que está com a gente, né? Oi, Jonathan, tudo bem? Que está aqui, que veio lá de Passos de Minas. Estava fora, porque não, ele era o quê? Objeto até de chacota. Hoje não. Hoje a afirmação da sua identidade regional é muito importante. Por isso, quem tem sotaque não deve tentar perder sotaque. Ao contrário, deve fazer do seu sotaque, como fez o Pablo Marçal, daquele sotaque goiano. Um diferencial competitivo. Exatamente. Né? Isso mesmo. Pensando, Vera, nos problemas de comunicação das pessoas, no seu entendimento, quais são, considerando o nível cultural, de maneira geral, infelizmente, no nosso país, muito baixo, com raras exceções, claro. Mas quais são os principais problemas que você identifica nas pessoas que ingressam no mercado de trabalho relacionados à comunicação? O primeiro problema que eu vejo em quem ingressa no mercado de comunicação, no mercado de trabalho, é a falta de segurança. A falta de segurança, ela, acima de tudo, ela é um tipo de sabotador daquilo que do nosso potencial, né? Então, quando uma pessoa chega pela primeira vez, ela está muitas vezes tímida, insegura, e isso trava todo o discurso dela. Tudo aquilo que ela queria falar, suas competências, ela vai fazer uma entrevista de emprego, ela deixa que o fator emocional acabe atrapalhando o desempenho dela. Então, a primeira coisa, eu acho, é trabalhar na autoestima. Bom, você falou agora há pouco, Vera, de que aspectos técnicos eram mais valorizados, tais como retórica, tais como estruturação do pensamento, tais como peroração, refutação, contestação, a estrutura clássica da estrutura do pensamento, a retórica. E mais com o tempo nós percebemos que é claro que é importante a organização das ideias, o planejamento de uma apresentação, de uma palestra, saber como começar, como desenvolver, como terminar, contar uma boa história, e cada um desenvolvendo o seu próprio jeito de encantar, de envolver as pessoas, né? E pelo que você vê, assim, já que lidamos com isso, né, ajudando as pessoas a encontrarem caminhos e explorarem essa ferramenta, que no meu entendimento é fundamental. Para uma pessoa, um ser humano, um líder, como você fala, que deseja ter sucesso, precisa, sem dúvida alguma, aprimorar a sua habilidade de comunicação e de relacionamento. Pode ser que seja lá uma pessoa culta ou não, não importa. É claro que, esperando que a pessoa assuma certas posições, certos papéis, notadamente no aspecto político, que a pessoa tenha, no mínimo, um discernimento, uma noção, uma base cultural para poder, né, discutir, debater, apresentar ideias. Então, no mínimo, não é ser uma pessoa culta, uma pessoa chucra, que vai chegar e se expor. Não, no mínimo tem que ter uma base de formação, de conhecimento, e a preparação até em relação ao que se pretende fazer. Mas é o estilo, o jeito da pessoa que vai fazer com que ela encante outras pessoas. Eu tenho lidado, ultimamente em palestras, com a comunicação em estado de arte, dizendo assim, tem um pensamento atribuído a Goethe, né, que diz assim, que a música seria a mais bela das artes se não fosse a oratória. Então, dizendo assim, que a oratória ou a fala, ela pode encantar tanto quanto, ou até mais do que a música e as outras artes também. Porque uma pessoa quando fala, interpretando, quantas vezes assistimos a um filme e ficamos inebriados, choramos junto e ficamos com raiva, ou seja, mexe com as nossas emoções, não é verdade? Então a interpretação, a comunicação. A arte é isso também, não é? E é interessante porque nós estamos falando aqui sobre a questão da comunicação como arte, e realmente é uma grande arte, porque envolve estilo. Assim como a arte envolve estilo, a comunicação também envolve estilo. Eu estava assistindo outro dia a um filme, todas as vezes que eu assisto a esse filme, eu chego à conclusão que ele foi o maior filme que já foi feito em todos os tempos. Qual filme que era? Não, eu assisti esse filme quando eu era menina, eu assisti esse filme quando adolescente, eu assisti esse filme a vida adulta, e eu sempre assisto esse filme só para saber se ele é realmente o melhor filme que já foi feito em todos os tempos. Esse filme chama-se E o Vento Levou, com grandes planos de guerra,
uma interpretação incrível, uma cor, um brilho, algo que realmente tira qualquer pessoa, de qualquer idade, da cadeira e falar, isto fala a mim. Isto fala a mim, isso tem relação comigo e me proporcionou 3 horas e meia, que é isso, 3 horas e meia, 4 horas quase, de puro êxtase em ver uma obra cinematográfica. Assim também muitos discursos. Não há quem não pegue, por exemplo, um discurso do Rui Barbosa sobre os moços, por exemplo, e fala assim, puxa, esse discurso fala ao meu coração, isso emociona. Tem uma epifania que é uma... Lembra? Nós já trabalhamos com esse conceito de epifania, né, Reinaldo? Lembra disso? De contato com a natureza divina, de estar próximo do divino por meio da comunicação. Que a gente vê isso na catarse que você faz, inclusive com a obra artística. Eu acho muito interessante você abordar esse aspecto, porque você sabe que muitas das minhas palestras, se não todas, têm como base o que eu aprendi com você também nos anos que nós trabalhamos aqui juntos. Eu trabalhei com você no Instituto, então eu aprendi muita coisa, inclusive no seu excelente livro, seu primeiro livro, não é? Que é o Comunicação Essencial, que não sai da minha cabeceira nunca. É verdade. Aliás, é o livro que eu mais prefiro, porque eu penso que ele tem uma pegada assim bem espiritualista, ele tem uma coisa assim bem profunda. Comunicação essencial. E ele, assim, ele faz um mergulho mesmo, porque entendo, como você falou no primeiro momento, que a comunicação tem a ver com a pessoa expressar aquilo que ela é, pensa e sente. Tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com os seus valores, tem a ver com a sua essência. Então não é a técnica só. Claro que a técnica é importante usar boa voz, é importante ter boa dicção para que as pessoas entendam o que está sendo dito, é importante o jogo de variações, das variações de volume, tonalidade, velocidade, para expressar as emoções. Tudo isso é importante, mas não tão importante quanto o conjunto de todos esses elementos. Tem um pensamento atribuído a... Deixa eu ver, que é de José de Alencar, que fala sobre a palavra. É muito bonito, ele começa assim: a palavra, esse dom celeste que Deus deu ao homem e recusou a todos os outros animais, é a mais sublime expressão da natureza. Ela revela o poder do Criador e reflete toda a grandeza da sua obra divina. Incorpórea, como o espírito que anima, rápida como a eletricidade, brilhante como a luz, colorida como o prisma solar. Apodera-se do nosso espírito e o esclarece com os raios da inteligência que leva no seu seio. Gente, isso é bonito. Isso é lindo, bonito isso. Demais. Demais. Seja, a palavra, essa força que muda o mundo. E outra, mais do que isso, não só em termos de conteúdo, tem a ver com a energia que a palavra ela expressa, porque vivemos num mundo de energia, quer queiramos ou não, recebemos aqui as energias que vêm do cosmos, da natureza, do universo, todos os veículos de transmissão, estamos recebendo aqui dos raios gama, ultravioletas, e estamos recebendo essas energias. Da mesma maneira, o nosso pensamento é uma energia emanada. Da mesma maneira, assim, as nossas mãos, elas irradiam uma energia, tanto que os espíritas fazem lá seus passes, o jurei lá numa igreja messiânica, impõe as mãos, tem lá assim o reiki, que é assim um processo de cura pela energização das mãos, ou seja, se as energias impõem uma mudança de comportamentos nas outras pessoas, imagine então as nossas palavras, que são reflexos dos nossos pensamentos e das nossas crenças. Quando eu digo uma coisa positiva, eu irradio o mundo, eu contamino, se for o caso, com as minhas características, podem ser positivas ou negativas, no caso de contaminar. Mas também, assim, se as palavras são doces, suaves, amorosas, claro que eu também inundo o mundo com essa minha positividade. Por isso entendo que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que falamos, além do conteúdo, além da forma, além do estilo, mas também o que sai da nossa boca. Realmente. E sabe que, assim, até levando agora, quero levar um pouquinho para o lado religioso, você sabe que eu sou católica, não é? E a maior parte dos pecados que as pessoas cometem, vou até usar esta palavra, pecado mesmo, são pecados da boca. É a fofoca, é o falso testemunho, é tudo de ruim que as pessoas têm que confessar para o padre. A maledicência, né? A maledicência, falar mal, tudo isso influencia negativamente também no nosso espírito e prejudica a nossa comunicação. É verdade. Prejudica demais a comunicação. E então, quer dizer, quando você também se trabalha espiritualmente, a sua comunicação também melhora.
Porque você desenvolve uma comunicação, como você fala no seu livro, aquela comunicação espiritual que você insistiu em colocar no seu livro, lembra disso? Verdade. A editora não queria que você colocasse a comunicação espiritual de jeito nenhum. Espiritualidade não estava ainda em moda, né? Eu já tinha essa visão antes. E outra, duas situações. Primeira, a comunicação intrapessoal, que tem a ver com autoconhecimento, com autoestima, autopercepção. Eu me conhecer, saber os meus valores, a minha essência. E a comunicação da dimensão espiritual, que tem a ver com escolhas, tem a ver com código de honra, tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com meio ambiente, tem a ver com respeito com o mundo, o planeta, as pessoas, a ecologia. Então a comunicação é apenas um reflexo. Eu gosto da imagem como se fosse assim um iceberg. No iceberg aparece aquela pontinha, ou aquela grande ponta do iceberg, mas a grande parte mesmo do iceberg fica escondida debaixo da água, que dá sustentação para aquela ponta aparecer. Então, na verdade, o que as pessoas percebem é apenas a pontinha do iceberg. A essência, a estrutura, do caráter da pessoa fica escondido embaixo da água. Tanto que, o que é caráter, na verdade? Caráter é você no escuro, ou aquela parte do iceberg que fica escondida embaixo da água. Muito bom, Reinaldo. Puxa, Reinaldo, eu podia ficar conversando com você, como a gente sempre ficou, né? Horas e horas, né? Conversando, porque temos muito para falar sobre a comunicação em todas as suas dimensões. Eu apenas gostaria, se você me permitisse, de fazer apenas um pequeno comercial do nosso livro. Eu sou editora e tradutora dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola pela editora Maquinaria. E também pelo livro Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, que foi escrito, ambos os livros foram escritos entre 1200 e 1500. Então, Imitação de Cristo tem quase 700 anos. Olha. E os Exercícios Espirituais fez 500 anos. Os dois estão à venda pela editora Maquinaria. E são duas obras clássicas. Qual o nome do livro, Vera? O primeiro livro chama-se Exercícios Espirituais, de autoria de Santo Inácio de Loyola. Olha só. E é um livro, é um manual prático de exercício espiritual e oração. E Imitação de Cristo, que é talvez o maior tesouro da cristandade, o segundo livro mais editado católico depois da Bíblia, de autoria de Tomás de Kempis, e muito próximo de como é que nós devemos nos comportar para sermos bons cristãos, a imagem de Cristo, com o prefácio do padre Juarez de Castro, um prefácio belíssimo. Ambos os livros, capa dura, isto é, são livros para deixar como legado para as próximas gerações. Que beleza. Então eu recomendo muitíssimo e vou deixar de presente para você aqui também, Reinaldo, tá bom? Olha que beleza. Então, se vocês tiverem, olha, se vocês quiserem comprar pela Amazon, os dois estão disponíveis da editora Maquinaria, tá? Que legal. Poxa, Vera, te ouvindo falar assim, eu fico encantado, né? Quanta coisa tem, cultura, conhecimento, sabedoria. Eu penso que o que importa de uma pessoa não é só o conhecimento livresco que ela tem, mas, acima de tudo, a utilização que ela faz do conhecimento para a vida prática. Aí entra a sabedoria. Eu penso que um grande comunicador, que um bom comunicador, é aquela pessoa que sabe utilizar todos os seus conhecimentos para tirar proveito e fazer da sua vida prática aquilo que tu pode fazer de melhor. Não só para si mesmo, mas também para influenciar outras pessoas. Ainda mais, como é o nosso caso, né, que são muito parecidos, de encararmos a educação, transformação de pessoas por meio do nosso trabalho. Quer seja você assessorando lá um grande político, espero que tenha muito sucesso, que é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, quer seja assim, em todos os lugares pelos quais você passa, né, uma pessoa sempre envolvida com educação e transformação de pessoas. Temos um minutinho, Verinha, para as suas considerações finais em nosso programa. Olha, muito prazer em te receber aqui, viu? Obrigada, Reinaldo. Eu queria cumprimentar a todos nesse final e acrescentar apenas uma citação de Santo Inácio de Loyola nos seus exercícios espirituais. Não é o muito saber que satisfaz o espírito, mas saborear as coisas integralmente. Isto é, o mais importante não é muito conhecimento, mas saborear cada conhecimento ao qual você tem acesso, não é? Então, Reinaldo, agradeço demais a oportunidade que você nos deu aqui de falar do nosso trabalho, de falar sobre esse assunto de que nós tanto gostamos, e espero estar com você muitos outros momentos, viu? Obrigada. É sempre um prazer, Verinha, sempre a casa é sua. E se você quer saber um pouco mais, desenvolvemos aqui pessoas, ou pelo menos ajudamos as pessoas a se desenvolverem como palestrantes. Quiser saber um pouco mais a respeito disso, para ganharem a vida, já que o mundo de palestras está bombando.
Então talvez seja o seu momento de fazer esse investimento em você. Entre em contato comigo, vai ser um prazer a gente conversar a respeito disso sem compromisso, claro, mas para você saber de que maneira você pode avançar e ter, por que não, uma alternativa de ganhos fantásticos por meio de palestras. Ficamos por aqui, Vera, mais uma vez muito agradecido, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.